Olá, querido irmão, querida irmã. É uma alegria imensa receber você aqui mais uma vez. Quero que neste momento você sinta o calor do abraço de Deus em sua vida, a paz que só o Espírito Santo pode trazer e a certeza de que você não chegou até este vídeo por acaso. A sua presença aqui é um propósito divino. Hoje o Senhor deseja falar ao seu coração, deseja renovar a sua fé, deseja fortalecer a sua caminhada. Muitas vezes, no corre-corre da vida, carregamos fardos pesados e esquecemos de parar um instante para ouvir a voz de Deus. Este é o momento que Ele separou para você. Este é o instante em que o céu se inclina para trazer uma palavra de renovo, de cura e de esperança. E é com muito carinho que eu digo: seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais um encontro em que mergulharemos juntos na palavra do Senhor. Aqui nós refletimos, aprendemos, nos edificamos e oramos uns pelos outros, porque a fé é o elo que nos une. A cada devocional, o Espírito Santo vai nos moldando, nos lapidando e nos ensinando a viver de acordo com a vontade do Pai. E é justamente por isso que eu quero convidar você, desde já, a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem, deixar o seu like, que é muito importante para que este conteúdo alcance mais vidas, e também a comentar no final do vídeo o que esta palavra falou com você. O seu comentário pode ser a resposta de oração para outra pessoa que também busca forças. Então, fique comigo até o final, porque tenho certeza de que hoje Deus vai falar profundamente ao seu coração. Palavra do dia, mensagem e oração do meio-dia. Hoje meditaremos em uma passagem muito especial que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 8, que diz: E Simão Pedro, vendo isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente-te de mim, que sou um homem pecador. Esta passagem acontece após um grande milagre de Jesus. Pedro havia pescado a noite inteira sem conseguir nada. Ele estava cansado, frustrado, talvez até desanimado, mas obedeceu à palavra do mestre que o mandou lançar novamente as redes. O resultado foi surpreendente. Uma quantidade tão grande de peixes que as redes quase se rompiam. Foi nesse momento, diante da grandeza do que seus olhos contemplaram, que Pedro caiu em si e percebeu a santidade de Jesus. Seu primeiro sentimento não foi orgulho ou exaltação, mas reconhecimento de sua pequenez, de sua condição humana, de sua limitação e pecado. Ele entendeu que estava diante do Filho de Deus e, por isso, se prostrou em humildade. Querido irmão, querida irmã, quantas vezes nós também somos confrontados pela grandeza do Senhor em nossas vidas? Às vezes Deus nos surpreende com milagres, abre portas que pareciam fechadas, nos concede livramentos e bênçãos imerecidas. E, quando isso acontece, o que brota em nosso coração deve ser justamente essa postura de Pedro: reconhecer que somos falhos, que não temos méritos próprios, que tudo o que temos e tudo o que somos é fruto da graça infinita do nosso Deus. A verdadeira fé não se alimenta do orgulho, mas da humildade diante da santidade do Senhor. O gesto de Pedro nos ensina que, para recebermos de Deus, precisamos primeiro nos esvaziar de nós mesmos. Aquele que reconhece sua fragilidade é o mesmo que pode experimentar o poder transformador de Cristo. A humildade abre a porta para a presença de Deus, e é por isso que o apóstolo Tiago, em sua carta, declara que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É na consciência de nossa pequenez que encontramos espaço para que a grandeza divina se manifeste em nós. Essa passagem também nos mostra que Jesus não se afasta daqueles que reconhecem seus pecados. Pelo contrário, é justamente a esses que ele se aproxima. Quando Pedro disse: Senhor, ausenta-te de mim, o mestre não se afastou, mas o chamou ainda mais perto, dizendo: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O reconhecimento do pecado não foi um obstáculo, mas um ponto de partida para o chamado. Da mesma forma, quando você se prostra diante de Deus, confessando suas limitações, Ele não te rejeita. Ele estende a mão, te levanta e te chama para viver uma nova história em sua presença. Querido irmão, querida irmã, talvez hoje você se sinta indigno, talvez carregue culpas do passado, talvez enfrente fraquezas que te fazem pensar que não é capaz de estar diante de Deus. Mas a mensagem deste versículo é clara. O amor de Cristo é maior do que a sua culpa. O perdão de Cristo é mais poderoso do que o peso do seu pecado. A graça de Cristo é suficiente para te restaurar. O que você precisa é apenas se prostrar diante dele em verdade e humildade
reconhecendo sua necessidade. Assim como Pedro, reconheça hoje a santidade de Jesus. Reconheça que sem Ele, nada podemos fazer, mas com Ele tudo se torna possível. Deixe que este momento seja uma oportunidade de renovar sua entrega, de reconhecer sua dependência e de declarar: Senhor, eu não sou nada sem a Tua presença. Permanece comigo, transforma minha vida e guia os meus passos. Querido irmão, querida irmã, vimos que no Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 8, Simão Pedro, ao testemunhar o milagre de Jesus, prostrou-se diante do Mestre e declarou: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Esse momento é profundamente revelador, porque mostra como o coração humano reage quando se depara com a santidade divina. Pedro percebeu que diante de Cristo toda pretensão humana cai por terra e o único caminho é a confissão sincera e a entrega. Mas a beleza do Evangelho está em que, mesmo quando reconhecemos nossas falhas, Jesus não nos afasta. Ele nos acolhe e nos chama para caminhar com Ele. Podemos ver essa verdade ecoando em outras partes da Palavra de Deus. No livro do profeta Isaías capítulo 6, versículo 5, quando Isaías tem uma visão gloriosa do Senhor assentado em um alto e sublime trono, a sua primeira reação também foi de quebrantamento. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Tanto Isaías como Pedro tiveram a mesma consciência. Diante da santidade de Deus, nós somos pecadores necessitados de graça. No entanto, assim como um anjo tocou os lábios de Isaías com uma brasa e purificou sua vida, também Cristo purifica os nossos corações quando nos aproximamos dele em arrependimento. Outro exemplo claro está na parábola do fariseu e do publicano, narrada em Lucas capítulo 18, versículos 13 e 14. O fariseu orava exaltando suas próprias obras, mas o publicano batia no peito e dizia: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus conclui: Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui está um princípio espiritual profundo. A humildade e a confissão atraem o coração de Deus. Na prática da nossa vida, esse ensinamento significa que não precisamos esconder nossas fraquezas diante do Senhor. Muitas vezes carregamos fardos porque temos medo de apresentar nossas falhas a Deus, como se Ele não soubesse quem somos de verdade. Mas a palavra declara no Salmo 139, versículo 4: Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ele sabe quem somos, conhece nossos limites, nossos erros e também nosso potencial. O que Ele espera é que tenhamos a coragem de reconhecer nossa necessidade e buscar nele a transformação. E observe como a história de Pedro não termina em sua confissão de pecado. Jesus o chama para algo maior. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Isso nos ensina que o reconhecimento da nossa condição não nos condena, mas nos prepara para o chamado. Aquele que se humilha diante de Deus está pronto para ser usado por Ele de forma grandiosa. Isso significa que, assim como Pedro foi transformado de pescador de peixes em pescador de homens, você também pode ser transformado de alguém comum em alguém que impacta vidas para a glória de Deus. Essa passagem ainda nos ensina sobre a importância da obediência. Antes de Pedro se prostrar, ele havia obedecido à ordem de lançar novamente as redes, mesmo estando cansado e sem resultados. O milagre só aconteceu porque ele decidiu obedecer à voz de Jesus. Da mesma forma, muitas vezes Deus nos pede para fazer algo que parece ilógico ou difícil, mas quando obedecemos, mesmo sem entender, a bênção se manifesta. E é nesse lugar de obediência que também reconhecemos a grandeza do Senhor e percebemos que tudo vem dele. Portanto, querido irmão, querida irmã, este texto nos convida a 3 posturas fundamentais. Primeiro, a obediência à voz de Deus, mesmo quando não entendemos. Segundo, a humildade de reconhecer nossa limitação diante da santidade de Cristo. E terceiro, a disposição para aceitar o chamado que Ele nos faz. Quando nos prostramos em reconhecimento, Ele nos levanta em graça e nos envia em missão. Hoje, pense em como você pode aplicar isso em sua vida. Talvez você esteja diante de um desafio que parece impossível, assim como Pedro estava após uma noite inteira sem pescar nada. O Senhor te convida a lançar novamente as redes, ou seja, a tentar mais uma vez, mas desta vez,
em obediência à sua palavra. Talvez você precise reconhecer uma área de pecado ou limitação, como Pedro reconheceu sua condição. Faça isso diante de Deus, porque Ele não te rejeita. Ele está pronto para te perdoar, purificar e renovar. E por fim, esteja atento, porque do meio da sua fraqueza pode nascer o seu maior chamado. Amado irmão, amada irmã, chegamos agora ao último ato desta reflexão devocional. E aqui o nosso coração se volta para a prática, para a oração e para o compromisso de permanecermos firmes na presença do Senhor. Ao longo desta mensagem, vimos como a palavra de Deus nos ensina, nos confronta e nos inspira a viver de forma íntegra, humilde e dedicada à vontade do Pai. É nesse momento final que somos chamados a responder ao que ouvimos, não apenas com palavras, mas com atitudes. O Senhor deseja que a semente plantada em nosso coração produza frutos. E isso só acontece quando permitimos que o Espírito Santo nos conduza diariamente. Assim como o ípio amarelo floresce e ilumina o jardim com sua beleza, também nós somos convidados a florescer espiritualmente, espalhando o perfume de Cristo através de nossas palavras e ações. E agora, eu quero te conduzir a um momento especial de oração. Feche seus olhos, se possível, e una a sua fé comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta palavra que recebemos hoje. Obrigado porque a tua voz nos lembra do valor da obediência, da humildade e da confiança em ti. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver essa mensagem, não apenas como ouvintes, mas como praticantes da tua palavra. Que cada dia seja uma oportunidade de florescer em tua presença, assim como o ípio floresce e enche a criação de beleza. Fortalece-nos nas lutas, console-nos nas dores e guia-nos pelo caminho da verdade. Nós entregamos nossa vida, nossa casa e nossa família em tuas mãos, certos de que tu és fiel para cumprir todas as tuas promessas. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta palavra tocou o seu coração, eu quero te pedir com carinho. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Isso não é apenas um gesto simples, mas é também um ato de evangelização, pois quanto mais essa mensagem se espalha, mais corações são alcançados pelo amor de Deus. Juntos, podemos ser instrumentos do Senhor para transformar vidas. Lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. A cada passo, o Senhor está contigo, e nós, como família em Cristo, caminhamos lado a lado. Que a paz de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua casa, hoje e sempre. Até a próxima palavra do dia, e que o Senhor continue a florescer maravilhas em sua vida.